A história de Sonic nos videogames é gigantesca, com uma história de mais de 30 anos de games principais e spin-offs. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito sobre as adaptações de Sonic em animações? Em 1993, para aproveitar a popularidade crescente dos games de Sonic, que competiam ferozmente contra o Mario da Nintendo, a Sega of America encomendou uma série animada de Sonic para passar na TV nos horários de desenhos animados de diversos canais. O desenho animado As Aventuras de Sonic the Hedgehog foi criado e teve uma progressão de episódios bem padrão para a época e comum em desenhos do dia de hoje, que são o estilo de série procedural, que significa que cada episódio é a própria história e que não tem uma continuidade muito forte entre eles. Esse desenho tem um estilo artístico bem duvidoso, parece que não se esforçavam muito para fazer o traço do desenho ter muita consistência. E ainda estávamos naquela primeira versão do Soniczinho barrigudinho, e seu único amigo aqui ainda era apenas o Tails. Vários personagens desse desenho nunca mais apareceram em lugar nenhum. E vale destacar também que a versão do Robotnik desse desenho é total combustível de pesadelos. E não é o Robotnik que conhecemos nos games, pois o nome desse aqui é Ivo Robotnik. Era uma versão tão simples de Sonic e toda a sua lore que nem as Esmeraldas do Caos existiam ainda. Existem muitas outras animações de Sonic que foram evoluindo até chegar nos filmes que amamos hoje em dia. Então se prepare, pegue suas Esmeraldas do Caos e vamos correr pela linha do tempo das animações de Sonic aqui no canal Planeta Teen. No mesmo ano já saiu outra animação que durou até 1994, que foi o desenho Sonic o Ouriço. E essa animação ainda era procedural, mas tinha uma progressão de eventos mais aparente. Outra diferença é que os personagens secundários eram bem mais carismáticos, como a Sally, a Bunny Rabbit e o tio Chuck. E é aqui onde começa a aparecer o amor de Sonic por cachorro-quente com Tilly. Mas assim como o desenho anterior, esses personagens secundários também sumiram do mapa com o tempo. Claro que não tem como ter Sonic sem Robotnik, e aqui este é outra versão do vilão, chamada Julian Robotnik. Outra característica única desse desenho é que Sonic precisa tocar num anel dourado para poder correr em sua velocidade máxima, pois é o que lhe dá sua maior fonte de poder. Se você cresceu nessa época, provavelmente este é o desenho de Sonic que você mais assistiu durante a infância. Os próximos desenhos também foram bem marcantes, mas eles foram amadurecendo junto com o público. Você ama Sonic e não conhecia nenhum desses desenhos? Então conta pra gente o que está achando do vídeo usando a hashtag Sonic nos comentários. Em 1996, surge o primeiro filme de Sonic chamado apenas de Sonic the Movie. E diferente de outras mídias de Sonic, essa série se passa no mundo chamado Planeta Freedom, que é dividido em dois reinos bem distintos, a Terra dos Céus e a Terra das Trevas. A Terra dos Céus é formada por vários continentes que flutuam bem alto na estratosfera do planeta. Todos eles estão conectados a uma enorme formação de gelo, que também serve para mantê-los presos à superfície do planeta. Aqui nessa animação, as coisas já começam a ter mais consistência de lore e personagens entre as mídias. E é a primeira aparição do Knuckles fora dos games, e segundo ele, se essa rede de gelo fosse destruída, a rotação de Planeta Freedom lançaria a Terra dos Céus para o espaço, matando todo mundo que vive lá. Já a Terra das Sombras é a superfície real de Planeta Freedom, um lugar pós-apocalíptico e desolado, onde só existe um único habitante, o terrível Ivo Robotnik. Só dá para chegar lá de dois jeitos, através de um portal que parece um redemoinho na Terra dos Céus, ou por uma Warp Zone, que é um tipo de atalho extradimensional entre dois pontos do planeta. Você consegue ver o filme inteiro no YouTube. Se prepara que a trama desse desenho é completamente doida, e é um dos desenhos mais populares de Sonic para quem cresceu na época. Sonic Underground foi um desenho francês que lançou em 1999 e não tem absolutamente nada a ver com qualquer outra mídia de Sonic. A história aqui é cheia de lore sobre uma rainha aliena que teve 3 filhos, Sonic, Manic e Sonia. Sim, o Sonic tinha irmãos. A rainha Lina recebe uma profecia de que ela deveria se afastar de seus filhos por causa da ameaça iminente do Dr. Ivo Robotnik, que chegaria para dominar o mundo com suas máquinas. E assim, ela separa os irmãos em famílias diferentes, pois a profecia ditava que eles amadureceriam, se encontrariam depois de adultos e junto com sua mãe formariam o chamado Conselho dos Quatro. Tirando esse design horroroso desses irmãos do Sonic, é agora que vem a parte que vai fazer você perguntar: mas hein?
Durante sua jornada, cada um dos irmãos recebeu um medalhão que lhes dava o poder de invocar um instrumento mágico de rock. E juntos eles formam a banda Sonic Underground, e eles derrotam seus inimigos tocando rock. Se você também derrota seus inimigos com o poder da amizade rockista, assine o canal e ative o sininho das notificações. Depois de todos aqueles desenhos esquisitos, agora estávamos em 2003 e toda a fanbase de Sonic estava passando da infância para a adolescência. E aqui tivemos a primeira grande mudança de design do ouriço velocista. Antes ele era esse baixinho pansudinho, mas graças a games como Sonic Heroes e os 2 Sonic Adventures, agora ele virou como gostávamos de chamar na época de o Sonic pernudo. Esse Sonic era muito mais radical, descolado e bocudo, e as animações agora eram baseadas na lore estabelecida pelos novos games, e foi esse redesign que marcou a transição dos games 2D para os 3D. Surge Sonic X, o primeiro anime de Sonic, com todos os novos personagens dos games como o Shadow, a Amy, Rouge e toda aquela galera. Sonic X era praticamente uma adaptação de todos esses games do Sonic 3D. Esse anime era muito massa, e finalmente um prato cheio que todos os fãs queriam na época. Depois de anos sem notícias de uma nova animação e com os games num estado esquisito, em 2014 surge a primeira animação em CGI de alta qualidade de Sonic, alterando mais um pouco o design dos personagens. Estamos falando de Sonic Boom, que é uma adaptação meio solta dos games de mesmo título. Aqui acompanhamos Sonic, Tails, Amy, Knuckles e Sticks, em aventuras isoladas daquela mesma forma procedural dos desenhos antigos. O ponto forte desse desenho é o senso de humor, que você já deve ter visto alguns clipes que viraram meme na internet nos últimos anos. E aí, Knuckles, você aprova isso? Approved! Seguindo o exemplo de Sonic X de 2003, mas levando as coisas um pouco mais além, em 2018 lançou de graça no YouTube uma minissérie de 6 episódios chamada Sonic Mania Adventures. Eu digo que eles vão mais além de Sonic X, pois Sonic X foi uma adaptação direta de alguns games da época, e Sonic Mania é a continuação da história do jogo Sonic Forces. Aqui no desenho nos vemos o que acontece com o Sonic clássico, após os eventos finais do jogo. Se eu tiver que escolher um favorito, esse é o que eu mais gosto, simplesmente porque a animação é impecável e o traço dos personagens é muito carismático. E também vemos 2 personagens novos que aparecem no jogo Mania Plus, que são o Esquilo Voador Rei e o Tatu Bolamite. Em 2020 tivemos o próximo redesign de Sonic, que levou ele para uma nova mídia, o live action. Aposto que você lembra de todo o drama do Sonic feio, né? Sério. O que eles estavam pensando quando acharam uma boa ideia cometer esse crime hediondo contra a humanidade sem provocação nenhuma assim? Isso aconteceu porque o diretor dos filmes, o Jeff Fowler, tinha bastante experiência dirigindo animações, mas nenhuma experiência dirigindo live action. E foi o produtor e animador Tim Miller, responsável pelas séries Love, Death and Robots, que chegou pro Jeff e falou: "Cara, você tá cavando o próprio buraco. Escute os fãs, não faz isso aí." E o resto é história. E ainda bem que Jeff ouviu o conselho, porque o filme teria flopado muito se não fosse isso. 2 anos depois, graças ao sucesso do primeiro filme, vemos Knuckles e Tails pela primeira vez no live action. E assim a equipe Sonic dos games estava completa. Eles adaptaram muito bem a mitologia das Esmeraldas do Caos, enquanto Jim Carrey roubava a cena com sua versão de Robotnik. Em 2024, como material promocional para o novo jogo Sonic Shadow Generations, a SEGA lançou curtas de animação sobre a história do Shadow no YouTube, chamada de Dark Beginnings. E meu Deus, você tá vendo aí na sua tela. Cara, olha que animação bem feita, que cenas de luta incríveis. Eu adoraria ter visto um anime completo disso, com vários episódios de 20 minutos. E claro, já que estamos falando do ouriço vermelho e preto que escuta metal, anda de moto, tem patins que deslizam e tem uma pistola por algum motivo que eu ainda não entendi, em 2024 saiu o filme Sonic 3, que também trouxe mais esse personagem icônico e adorado para o live action.